Boa noite a todos. Que a paz de Deus e de nosso amado Mestre Jesus esteja conosco neste ambiente, neste dia frio. Que sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Nós vamos então aos nossos recadinhos desta noite. Nós solicitamos voluntários, psicólogos, que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes em nosso lar Irmandir-se. Os interessados podem entrar em contato aqui no centro com a Edna, às terças e sextas-feiras à noite, às 19 horas, e terças e quintas-feiras à tarde, às 14 horas. Desde já agradecemos a colaboração. Também estamos oferecendo atendimento às pessoas carentes que necessitam de tratamento com psicólogos e devem entrar em contato conforme os dados acima. E nós solicitamos ainda para a campanha do alimento a doação de arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café, farinhas de trigo, mandioca, molho de tomate, sal e outros, para serem formadas as cestas básicas que serão doadas às várias famílias atendidas aqui por essa instituição. Também, desde já agradecemos. E por fim dos nossos recadinhos, a campanha da fralda descartável infantil, onde nós solicitamos a doação dessas fraldas, tamanhos médios, para o projeto Mamãe e Bebê, que temos em nosso lar Irmandir-se. São mães carentes que fazem acompanhamento durante a gestação e ganham um enxoval. Desde já agradecemos a colaboração de todos. Eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos por alguns instantes. Podemos fazer a nossa prece de abertura dessa noite? Então vamos, além de fechando os nossos olhos, também vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a Ele por essa maravilhosa oportunidade de estarmos juntos em aprendizado, por podermos chegar até esse ambiente acolhedor, este ambiente fraterno que desde cedo foi preparado com muito carinho para nos receber essa noite. Que nós possamos entrar em sintonia fina com as equipes espirituais que aqui estão, essas equipes de trabalhadores abnegados no bem, no amor, e nas lições do Mestre Jesus, que nós possamos sempre agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por todas as bênçãos da nossa vida, que muitas vezes na correria do nosso dia a dia, nós esquecemos de agradecer. E que Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre Maior, esteja conosco, hoje e sempre, abençoando os nossos caminhos. Graças a Deus, graças a Jesus. O tema da nossa palestra de hoje, Missão do Homem Inteligente na Terra, e o nosso livro de referência, nosso primeiro livro de referência de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu peço licença a todos por uma breve leitura. Do Espírito Ferdinando. Essa mensagem ela foi passada em Bordeaux, em 1862. O título, Missão do Homem Inteligente na Terra. Diz ele a nós: Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades deste globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasse em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar?
E o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos, da ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido, ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os seus desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazerem progredir toda a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em um instrumento de orgulho, de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as outras faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então vejam que nessa passagem do Evangelho a gente tem várias considerações do que seria, qual a finalidade da inteligência dada a nós, seres humanos, né? Mas para nós começarmos essa nossa pequena conversa, né, esse nosso pequeno diálogo sobre a missão do homem inteligente na Terra, eu vou trazer a definição que o dicionário traz para a gente, um conceito comum do que seria inteligência, né, para nós entendermos um pouquinho melhor. E ele traz dois significados bem simples para a palavra inteligência. O primeiro é uma faculdade, a faculdade de conhecer, de compreender e aprender as coisas. O outro conceito é a capacidade de compreender, de resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Olha que interessante, né? Então, nesse ponto, ele já trabalha com o conceito de resolução de problemas, de adaptar-se às diversas situações, às situações da vida. E vamos pensar um pouco. Entendo que não é ao acaso que o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é colocado como bem-aventurados os pobres de espírito. Então vejam que aqui a gente já tem uma pequena distinção. Não basta ser inteligente. O importante é saber fazer o uso dessa inteligência. Muitos de nós poderíamos pensar, eu nem sei se eu sou tão inteligente assim, não é? Porque, na verdade, hoje, o conceito de inteligência, ele é muito amplo, muito amplo. Existem por volta aí de 9 tipos de inteligências, talvez um pouco mais, né? Então, poderíamos citar algumas delas, por exemplo, inteligência linguística, né? Que é aquela pessoa que fala bem, que conversa muito bem com outras pessoas, a lógico-espacial, que é aquela pessoa que se localiza com uma facilidade, né, incrível no trânsito, a pessoa nunca foi naquele lugar, mas ela consegue se localizar muito bem. Existem inúmeras, né, inúmeras outras inteligências, tá? Sinestésico corporal, por exemplo, né, tem pessoas que tocam na gente, elas têm essa necessidade de tocar na gente, né, a cada palavra que ela fala, ela toca assim no ombro da gente. Isso é um tipo de inteligência também, né? Aquela pessoa que normalmente os atletas trabalham com esse tipo de inteligência. A interpessoal, aquela facilidade de se dar bem com outras pessoas, de compreender. A intrapessoal, que é como que você se localiza no mundo, no universo. E hoje, acho que vale muito a pena nós conversarmos sobre a inteligência existencial, tá? Ou espiritual. Alguns autores modificam aí os termos, né? E por que ela seria tão importante para nós? Porque quando se fala, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela fala de saúde física, mental e espiritual. Esses três conjuntos estão ligados
e formam então o que a gente chama de saúde no seu conjunto, né? E ela faz parte dessa inteligência onde a gente teria, né? O ser humano teria essa conexão com Deus ou com o Ser Supremo, conforme, né, o conceito religioso que se tenha, né? Aí os nomes são muito variados, mas é aquela inteligência que traz para você esse atrativo com algo mais, que foge, por exemplo, de um materialismo. Então, diante disso tudo, o que nós poderíamos pensar sobre o que seria essa missão do homem inteligente na Terra? A todos nós foi dado a oportunidade da reencarnação. Nós estamos aqui fazendo o nosso melhor no nosso dia a dia, estamos enfrentando essa dificuldade, né, todos nós juntos. E a inteligência, ela está em cada um de nós. Cabe a cada um de nós procurar desenvolvê-la mais e mais. E como que se pode fazer isso, né? Então, quando eu faço, por exemplo, boas leituras, quando eu procuro compreender outras pessoas, quando eu procuro ter um sentimento chamado empatia, eu estou trabalhando esse tipo de inteligência. E eu estou, muito mais que trabalhando, fazendo um bom uso dessa inteligência, porque o espírito Ferdinando, aqui na mensagem de Bordeaux, ele nos lembra que Deus nos capacitou com inteligência, né? Inicialmente fomos criados como espíritos simples e ignorantes, mas ao longo das várias encarnações que nós temos, nós então fomos adquirindo esses conhecimentos todos, que eles ficam agregados em nós, e a cada nova encarnação eu vou me melhorando, né? Só que o fato de ter inteligência não significa, por exemplo, que a minha moralidade acompanha. E é aí que mora o problema. Porque, na verdade, existiram ao longo da humanidade muitas pessoas, né, inteligentes, chamadas inteligentes. Porém, elas utilizaram essa inteligência contra a própria humanidade, por exemplo. Não foi um bom uso, né? Então, isso é bem ruim. Então, é colocar essa inteligência que nos foi dada por Deus a serviço do bem, a serviço do nosso próximo e de nós mesmos, da nossa evolução, num caminho, né, de virtudes, um caminho melhor. Isso é um processo fácil? Não, não é. Porque muitas das vezes também as pessoas confundem inteligência e instinto. Kardec faz uma referência a isso no Livro dos Espíritos. Ele trata em duas perguntas, né? E ele segue adiante nas perguntas 71 e 72 do Livro dos Espíritos, no capítulo 4. E ele distingue dizendo o seguinte, que no caso do instinto, por exemplo, é um impulso. Então, é como se a pessoa que age por impulso, ela nem pensa, ela vai lá e reage, né? Então, você tem aquela situação em que você está conversando com a pessoa, de repente a pessoa talvez não goste muito daquilo que você falou, daquilo que você colocou, e ela já briga, ela já extrapola, já vai quase que para uma guerra pessoal ali, né? Então, ela normalmente ali ela já está agindo pelo instinto, ela não pensa, não passa por um movimento chamado razão, que nós levamos muitos e muitos e muitos séculos mesmo para adquirir. Olha que interessante isso. Então, agir pelo instinto não é nada bom, não é nada positivo, porque a gente não tem esse tempo realmente de reflexão necessário, né? A inteligência não. Ela faz com que nós ativemos as nossas percepções e, nesse caso, a gente acaba avaliando todas as situações que vêm ali, sejam elas boas ou ruins. E isso é importante para nós porque, como seres humanos, a gente vai desenvolvendo aí as chamadas duas asas, né? A asa da moralidade, que é tão importante, né? A gente fala que é o voo do espírito, né? Mas também a asa do amor. Porque se eu só tiver inteligência e eu não tiver o mínimo de empatia, de amor pelo ser humano, pelo meu próximo, eu vou fazer o uso dessa inteligência de uma forma muito ruim e prejudicial. E Jesus já nos dizia da necessidade de
ampararmos os outros, de nos auxiliarmos enquanto irmãos, né? Irmãos aqui encarnado, inclusive. Então é um desafio bem grande. Kardec, na pergunta 72, traz para nós o seguinte: a inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá como pensamento a consciência da sua existência. Olha que interessante, a consciência da sua existência. Ou seja, eu sou diferente de uma pedra, com certeza, né? Ali você tem um ser inanimado. E nós, seres humanos, somos considerados seres pensantes, tá? E de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Vejam que importante esse pequeno trecho na pergunta 72, e ele explora bastante isso no Livro dos Espíritos, deixando claro da necessidade de nós fazermos um bom uso dessa inteligência, que é um atributo que Deus nos deu e muitas vezes nós não raciocinamos, né? Então, ao longo das nossas encarnações, é importante que nós possamos realmente, né, estudar como que a gente poderia melhorar isso tudo. Estudar, se aprimorar, né, trazer os conhecimentos para a nossa vida prática. Isso é bastante necessário, porque tudo aquilo que, como espírito, nós formos, ao longo da nossa encarnação, trazendo para nós, isso não se perde. Não se perde. É bem importante isso. É um raciocínio que nós precisamos ter, porque somos espíritos, estamos aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações, caminhando para a regeneração, e nós precisamos fazer a nossa parte nesse mundo. Se nós queremos um mundo melhor, não adianta esperar que o outro faça. Eu preciso fazer a minha parte. Isso é o uso da inteligência, da razão. E mais do que isso, aliar esse conhecimento da razão nessa existência também aos conhecimentos que Cristo trouxe para nós, que são muito úteis na nossa caminhada. Os espíritos nos trazem, né, nas biografias, nos relatos que nós temos doutrinários, que nós somos considerados, na verdade, como crianças espirituais. E o Espírito Ferdinando também trouxe aqui nessa mensagem, nos dizendo que não é para nós nos orgulharmos da inteligência. Pelo contrário, aquele a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, se você tem uma inteligência desenvolvida, se você tem uma habilidade, hoje em dia nós vemos pessoas habilidosas em tantas coisas, né? Pessoas que fazem trabalhos manuais incríveis, por exemplo. Em todas as profissões você tem pessoas que se destacam. Mas será que essas pessoas auxiliam aos outros ou elas usam isso somente em benefício próprio? Então é uma grande questão para nós pensarmos. Fazer o uso dessa inteligência a favor do nosso próximo, também garantindo para nós que a gente está numa caminhada melhor, né? Nós estamos aqui encarnados e precisamos pensar nessas questões. Então é uma mensagem pequena, relativamente curta, mas onde ele traz para nós, inclusive nos trechos finais, que o homem abusa da inteligência e coloca ela a serviço do mal, né? De diversas formas. Então, que a gente possa trazer isso sempre para a nossa reflexão, porque é um atributo que nos foi proporcionado para que a gente desenvolva mais e mais para o bem, não para o uso, não para o mal, para prejudicar o nosso próximo. Então, aí aumenta bastante a nossa responsabilidade. E dessa forma, então, vem a questão da missão, né? Se nós pensarmos na primeira parte que foi falada aqui de Kardec, onde ele diz que essa inteligência está aliada à individualidade, nós somos seres individuais, portanto, ao utilizar essa inteligência a serviço do próximo, nós também estamos nos auxiliando. E é uma reação em cadeia. Tudo que a gente faz de bem, a gente com certeza recebe também. Então, que a gente pense nisso e que possamos traçar realmente um caminho de evolução espiritual para nós. Evolução material é importante, mas evolução espiritual também, uma vez que nos colocamos
na seara espírita, né? Nos dizemos espíritas, então que a gente possa utilizar essa inteligência, acima de tudo, com muita humildade, para poder auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Então, para hoje, essas as pequenas reflexões que nós trouxemos, e eu convido a todos novamente para a nossa prece final. Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, normalmente tão agitados das rotinas, do cansaço do dia a dia, das correrias. Vamos nos proporcionar um pouquinho de paz, de tranquilidade, de serenidade. Que o nosso divino amigo Jesus sempre possa nos amparar nos momentos difíceis, acalentar o nosso coração e a nossa mente. Que possamos estar perseverantes no caminho do bem, do amor, da verdade e da justiça maior. Sabendo que tudo passa, os momentos difíceis também passam. É preciso que nós fiquemos perseverantes, sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos.